Olá, tudo bem? Eu mudei um pouco a data para sexta para poder ter um pouco mais de tempo na semana para editar e fazer uma coisa melhor. E hoje eu quero fazer um vídeo de coisas que eu quero continuar a fazer também, que é falar sobre outras culturas e outros países e curiosidades sobre outros países também. E eu quero começar com a Turquia, que é um lugar que eu já fui. Eu não fui exatamente como turista, mas sim para fazer um trabalho voluntário. Então eu vi pouca coisa do país, mas eu quero trazer um pouco do que eu conheci lá. O trabalho voluntário foi em Çeşme, no interior da Turquia. Eu fui com mais 6 amigos e eu quero falar sobre isso em um outro vídeo, mas eu acho que ficaria muito grande se fosse juntar os dois. Eu vou falar mais sobre a minha experiência e o que eu pude tirar disso. Então, eu saí de São Paulo, e se você sair do Brasil, provavelmente você vai pegar uma escala. A gente parou em Tel Aviv, em Israel, mas tem para Paris e para Doha, no Catar também. Foi minha primeira viagem que eu não fui com a minha mãe e com a minha irmã, onde a gente arrumava as coisas juntas e geralmente minha mãe estava responsável por muita coisa. Eu não fui sozinho, mas eu estava responsável exatamente por tudo que eu tinha que levar. Então eu cometi alguns erros também em questão de mala. Eu levei um mochilão que estava muito pesado, porque era para um mês. Eu não precisava levar tanta roupa assim. O notebook, por exemplo, eu não precisava ter levado, eu usei pouco. Achei que ia usar mais, inclusive. Mas foi um peso desnecessário na mala. E toda vez que passasse um inspetor ou algum detector de metal, eu tinha que tirar da mala, colocar separado num cesto, num carrinho lá, e colocar depois na mala de volta. E uma coisa na minha viagem mesmo que pesou bastante foi que a gente ficou 15 dias no trabalho voluntário em Itajaí, Santa Catarina. Aí depois a gente foi com um ônibus para São Paulo, ficou um dia aqui em casa, que foi bom para ver as pessoas, mas não foi para descansar, porque não dava. E como tinha escala em Israel, a gente tinha 3 horas para ficar lá. Eu achei que poderia pegar alguma coisa no aeroporto, comprar uma lembrança, alguma coisa, porque, por exemplo, a minha irmã faz coleção de chaveiros, então seria legal ter um de Israel, mas acabou não tendo nada, porque a gente ficou às 3 horas na imigração. Eles suspeitaram, e sempre suspeitam quando é um grupo grande, e a gente tinha levado café também para levar para os brasileiros que moram lá, e nos hospedaram por um dia. Quando a gente chegou em Istambul, era meia-noite e meia por aí, e o combinado era alguém vir nos buscar pra gente ficar na casa deles. Mas a pessoa confundiu os dias, então já tava dormindo e acabou não nos buscando. A gente ficou lá a noite toda e eu tava muito ansioso porque eu não sabia o que a gente ia fazer exatamente no trabalho voluntário. E eu não consegui dormir, eu fiquei só assistindo algumas coisas. E quando eu consegui de fato dormir, 20 minutos depois a gente saiu. A gente pegou um ônibus para encontrar ele de uma forma mais rápida. E nesse caminho até a casa deles foi a primeira vez que eu pisei na Ásia, porque Istambul é dividido entre o lado europeu e o lado asiático. A casa deles ficava do lado asiático. Eles nos hospedaram porque a gente ia para Çeşme, só que para ir para lá teria que pegar um voo para Izmir, de Istambul, e depois um ônibus. Então a gente ficou um dia lá e o voo era no outro. E a gente não conseguiu ver muita coisa de Istambul nessa primeira vez, porque a gente chegou e estava muito cansado. E foi legal na hora de voltar, porque a gente estava na Ásia, a gente ia para a Europa pegar o voo para a Ásia de novo. Aí a gente chegou em Çeşme depois do ônibus, e isso foi na quinta-feira à tarde. A gente saiu domingo à noite de Itajaí, então foi uma viagem muito longa pra gente. A gente tá aqui em Esmirna, na Turquia. 8h40, tá escurecendo ainda. Eu vim do futuro pra avisar vocês que o Palmeiras continua sem mundial. Como eu disse, era um trabalho voluntário, não tinha autonomia pra gente sair o tempo todo, até porque era muito longe da cidade, a fazenda, então a gente não conhecia, era meio perigoso. E o perigo talvez nem fosse de humanos, mas de cachorros, porque tinha muito na região e eles andavam em bando, era muito louco. Mas o que a gente conheceu da cidade foi muito legal e ir ao centro sempre era muito bom. Çeşme fica no distrito de Izmir, ele tem 30 mil habitantes, a cidade, e metade no campo e metade na cidade. A cidade tem muitas semelhanças com coisas da Grécia e faz todo sentido porque ali onde a gente estava, se a gente subisse a rua da fazenda,
dava pra ver a Grécia do outro lado. Eram 10 minutos da ilha de Chios, que é grega. E também tem muita influência do Império Otomano lá na cidade. O centro dela tem um castelo enorme, de uma fortaleza lá do Império Otomano. E do outro lado tinha a praia, tinha muitos iates e navios também, que eram de restaurantes. Todo lugar que você fosse tinha uma vista muito bonita. Essa foto, por exemplo, foi tirada no Burger King, não é comum o Burger King estar num lugar tão bonito assim. E as ruas de lá eram muito estreitas, tinha muita curva e subida também. Eu acho que se eu estivesse lá não dirigiria de forma alguma. Uma das coisas que a gente preparou para a viagem e estava meio preocupado era como eles iam se vestir, porque a gente via que lá era calor, mesmo no inverno, o tempo era seco, e a gente ficava com medo de, tipo, os homens não poderem usar bermuda, as mulheres usarem só roupa longa, coisa assim. Mas lá era bem tranquilo. Aliás, se você andasse na rua, você ia ver muita gente, um padrãozinho assim. Lá também tem, com cabelo, um topete grande, uma camisa florida, um shorts minúsculo assim. Os homens usam muito isso. Você vê, tipo, uns 3, 4 andando junto, todos iguais. E uma coisa boa para nós brasileiros é que a Turquia usa lira e não o euro. Então, custava 66 centavos em 2019. Hoje está custando 75 por aí. Então, as coisas eram muito mais baratas. Eu comprei, por exemplo, a camisa do Galatasaray. E eles não falam muito inglês lá. Poucas vezes a gente precisou também ali no centro falar inglês ou falar alguma coisa com eles. Mas eu tive que cortar o cabelo porque eu tava precisando. Aliás, estou precisando de novo. Mas ali eu tentei falar e eles entendiam um pouco, mas eu também não entendia muito termo técnico de cabelo. Em português também não sei. E eles não tinham muita confiança de falar o inglês, só de ouvir. Então, quando era para falar alguma coisa importante, eles falavam no Google Tradutor. O corte acabou saindo mais caro porque tinha pouca coisa aberta, já que era feriado. Mas era o único dia que a gente tinha, assim, de liberdade para ir para lá. Mas eles eram muito legais, eles estão acostumados com europeus indo, mas não em Chechnya, porque lá não é tão turístico quanto Istambul, por exemplo. Então, eles ficaram muito curiosos quando souberam que a gente é brasileiro. Ele perguntou se eu torceu pro Corinthians, fiquei mó feliz. Chechnya vale muito a pena, se você estiver por Izmir, vale muito a pena ir para Chechnya, principalmente no centro. E Chechnya foi uma surpresa, eu não sabia que era tão bonita a cidade. E ela era bem legal mesmo. Eu, com certeza, se eu fosse pra Turquia de novo, eu gostaria de voltar pra lá. E uma viagem que a gente não tinha planejado, porque não sabia de tempo nem dinheiro, mas acabou dando certo, foi Éfeso. E foi muito legal, eu acho que foi a coisa mais marcante da viagem pra mim. Porque tem referências bíblicas e tem um livro só para Éfeso. Então estar lá é muito legal porque no Brasil não tem nenhum contato físico com histórias bíblicas. Visitar lá é bem caro, mas vale muito a pena e faz todo sentido ser caro por causa da manutenção de coisas históricas. Muitas coisas citadas pela Bíblia. Por exemplo, é em Éfeso que Maria foi depois da morte de Jesus. E a gente pode ver as ruínas da igreja dela. E essa igreja é considerada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Todas são na Turquia, inclusive. E lá não é um museu, é uma cidade de fato. Então as coisas não vão estar perto uma da outra. Para ir da igreja de Maria até a biblioteca de Celso, deu um caminho bem longo e estava muito calor também. A biblioteca de Celso foi a 3ª maior do Império Romano. E ela foi destruída por causa de terremotos e ficou só a parte da frente, mas depois a parte da frente foi destruída por outro terremoto, mas eles conseguiram reestruturar e fazer de novo, e ficou bem fiel, pelo que dizem, ao que era antes. Lá tem um anfiteatro também que era de 25 mil pessoas, a capacidade, é maior que a Vila Belmiro, por exemplo, e foi citado na Bíblia em Atos 19. A visita e o ingresso para Éfeso cobre uma parte da cidade, mas como aconteciam coisas fora, tem como ver coisas fora também, mas a gente acabou não vendo pelo tempo e pelo dinheiro. Mas a casa de Maria é possível de ver, e o templo de Ártemis também, que
é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois do trabalho em Cheshme, a gente ficou alguns dias em Istambul. Istambul é uma das únicas cidades transcontinentais do mundo. Como eu disse, ela pega uma parte da Europa e da Ásia, e a maior população é na Ásia. Mas ela também é muito vista como se fosse a capital da Turquia, mas ela não é. A capital é Ankara, que fica um pouco mais ao centro do país. A gente se hospedou perto de Taksim, que é muito importante porque é ponto de encontro de manifestações e celebrações de esporte lá na Turquia, assim como é a Avenida Paulista aqui. A gente foi logo depois do Galatasaray ser campeão turco, e lá a região é muito forte da torcida deles, então tinha muitas bandeiras do Galatasaray por toda a rua é uma descida, e nessa rua tem muitas lojas grandes, tem até uma da Tussauds lá, e tem também a Universidade do Galatasaray, e essa descida chega até a Torre de Gálata. Tem também o livro de Gálatas na Bíblia, mas não tem muito a ver com a torre, e sim com a região. E a torre foi feita para ter uma visão 360 de lá. Ela também foi destruída e reconstruída, só que agora está em outro lugar. Hoje você pode subir e ter essa visão 360 de Istambul, e também tem até um restaurante lá, mas deve ser muito caro, então se prepara se quiser ir. Uma coisa muito importante para o turismo de lá é o Gran Bazar, e lá as coisas tendem a ser mais baratas, então eu via as coisas em outros lugares e falava, não, vai no Gran Bazar, lá tá mais barato. E tá mesmo, tem de tudo lá, tem várias lembrancinhas, tipo chaveiro, camiseta, luminária, essas coisas tem lá, comida também. Eu queria comprar uma lembrancinha pro meu primo. Eu vi uma faca, eu achei que era de brinquedo, porque parecia temática, assim, do Império Otomano, essas coisas. Mas o cara falou que era real, de prata, e custava 500 liras. Aí, eu não queria, né? Eu queria só um brinquedo mesmo. Mas eles têm uma coisa lá de pechinchar que falam. Eles gostam muito de negociar o preço, então eles jogam lá pra cima e você vai conversando até você cansar e ele lucrar. Tava 500 reais e eu tava recusando, mas eu sou difícil de ficar falando não e chega, sabe? Eu tava me justificando muito. E aí ele foi abaixando pra 400, 300. Chegou a me oferecer por 80, mas aí, não vou comprar. Aí me chamaram e eu consegui sair. E o cara ficou bravo comigo, porque eles gostam de fazer aquilo e eu acho que eles preferem até não lucrar muito, mas fazer você comprar alguma coisa. E é claro que não era de prata, né? Eu acho que não. Lá não funciona também a parte de na volta a gente compra, que a gente usa aqui no shopping o tempo todo. Uma coisa muito legal que eu vi lá foi em Éfeso, que tinha os relógios genuinamente falsos. Os turcos não se consideram árabes, então toma cuidado e não caia no erro de comparar nem o idioma deles com o árabe. Mas tem uma influência muito forte lá. E lá a religião é muçulmana, mas não é obrigatório segui-la. Só que você também não pode fazer uma igreja cristã, por exemplo, porque você não pode pregar o evangelho lá. Uma das poucas igrejas cristãs que tem lá é dentro do consulado da Holanda, porque lá dentro vale as regras holandesas, então é permitido. A Mesquita Azul é aberta ao público, mas você tem que seguir as regras para entrar lá. E são geralmente de roupas, você tem que tirar o sapato, não pode entrar de bermuda ou regata, os homens, e as mulheres têm que cobrir o cabelo e o ombro. Mas se você tiver com alguma roupa assim, eles te dão uma roupa lá, um pano para você usar. Uma coisa que eu achei muito legal e eu acho que eu só entendi porque me contaram foi a cruz lá na área da saúde. Não é uma cruz, é uma estrela e uma lua, que é um símbolo muçulmano. E esse símbolo tá na bandeira deles, inclusive. E lá eles são muito nacionalistas mesmo. Tem bandeira da Turquia para todo lado. Eu achava que tinha muito nos Estados Unidos, por exemplo, mas lá tem mais ainda. Um dos funcionários lá da fazenda tinha um bigode muito grande e grosso assim. Eu achava que era normal, mas tem a ver com política também, porque forma com as sobrancelhas 3 luas e é o símbolo político do partido ultranacionalista lá da região. E nossa última noite em Istambul foi em um dia de eleições e o partido nacionalista perdeu. E na rua tinha muita gente comemorando,
Foi muito legal ver. Eu não sei nada da política de lá, mas eles estavam dançando, bebendo, tinham uns tocando, foi muito interessante. E durante a nossa viagem estava tendo a Copa Feminina na França e o Brasil tinha enfrentado a França no último dia que a gente estava lá e o Brasil perdeu. O nosso voo teve escala em Paris na volta, então de Paris a Guarulhos a gente veio no avião da seleção brasileira. Aliás, a gente foi muito bem recebido aqui quando voltamos. Agradeço muito a quem foi lá no aeroporto. Enfim, foi sensacional a viagem para a Turquia. É um lugar que eu não esperava tanto e eu aprendi muito lá com os turcos e também com os sírios. Eu vou falar isso no outro vídeo. Não é um país comum de turismo, então não vai ser sempre cheio, mas vai ter algumas coisas cheias assim, como qualquer lugar no mundo. Mas não é a rota principal, principalmente de brasileiros. E tem muita coisa lá da Europa e da Ásia que é muito interessante de ver. E a lira pode ajudar bastante, só que você vai ter que converter para euro, então é muito ruim ver 10 notas de 100 sumindo e virando uma e meia. E o euro você usa principalmente para turismo, mas tem como usar lira também, ou usar o cartão, só que você escolhe. O tempo lá é bem seco, principalmente se for para andar muito, é bom levar água e beber muita água lá, porque a gente não está acostumado com o clima de lá, mas vale muito a pena, então se tiver como, vá sim. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço que se inscreva, eu quero continuar falando de outros países, quero falar também do trabalho voluntário, e comenta aí embaixo se você tem interesse, se você não conhecia, ou se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, mas não, acho que não vai aprender nada. Muito obrigado, tchau.